Quem quer começar então? Vamos lá. Alguns dois? Acho que seria bom primeiro a gente colocar como se fossem duas pessoas, assim. Tá e bom. daí a partir deles. Pode ser. Então. Fazer de post-it azul, pode ser? Pode ser. Pra fazer a parte deles? Tá. Vai cuidar pra você, começa por aí. Você quer escrever? Prefere que eles escrevam ou a gente? Pode ser, eles escrevem e daí Então vamos lá. no- Só que o post-it tá meio tipo um de cada lado, então tem que te vir no bloquinho toda hora pra escrever. Eu vou deixar alguns aqui já. Então, vamos lá. Desde o começo. Desde o começo? Quando você tipo, descobriu que você. O primeiro transplante ou o segundo? Do primeiro. Começar do primeiro. Então, eu comecei com problema de pressão alta quando eu tinha mais ou menos 18 anos, foi quando se constatou essa pressão alta. Aí, o médico geral falou para mim, nossa, essa pressão não volta para a sua idade, 18 anos com essa pressão, você já passou por algum urologista, nefrologista, não sinto nada, né? Comigo, você passa. Aí eu procurei um nefrologista, aí fiz todos os exames, claro, e aí constatou que eu estava com uma nefrite em estado crônico, ou seja, não tinha volta. E aí ele falou para mim, Antônio, é o seguinte, a tua doença, a nefrite, no estado que ela está, só tem um caminho, transplante, é lá. Ele falou isso, eu apavorei, né? Era novo, ligado. Transplante. Naquela época, 30 anos atrás, falar de transplante, uma coisa muito linda, né? Então eu comecei a rodar de médico em médico aqui em São Paulo. E realmente a resposta deles era essa, né? Eles falaram que a nefrite, o problema renal, é uma doença que ela não traz sintomas nenhum, o paciente não sente. O único sintoma que tem é se você medir a pressão, que você vai ver que a pressão está alta. Tá? Você não tem tontura, não tem dor de cabeça, não tem nenhum tipo de dor, não tem nada. Aí foi. E o médico falou para mim, Antônio, lá no final, o final vai ser transplante, a gente pode fazer é tentar prorrogar o máximo possível. Então, diante disso, aqui no Brasil, naquela ocasião, nós estávamos ainda gatinhando nessa parte de transplantes. Aí eu fui para a Itália procurar a procura de um tratamento, se houvesse, né? Mas chegou lá também, eles falaram que não podia falar no Brasil, que tinha que fazer transplante. Aí eu acabei fazendo o primeiro transplante lá na Itália. Esse transplante durou 18 anos, né? Fui 18 anos transplantado, depois eu tive uma rejeição. Mas 18 anos, por quê? Porque você estava esperando? Não, eu fiz o transplante lá na Itália. E como... Ele durou 18 anos. Durante 18 anos o rim funcionou. Aí depois de 18 anos ele rejeitou, o organismo rejeitou o rim. Aí ele parou de funcionar. E só Aí te perguntar uma coisa. Esse processo do transplante em si, como foi para achar um doador? Já tinha no banco? Então, aí quando aconteceu isso lá na Itália, que a resposta foi a mesma no Brasil, que a gente esperava que lá precisava de uma medicina mais avançada, talvez conseguisse, né, um tratamento, alguma coisa que evitasse o transplante, mas a resposta do especialista de lá foi muito. Aí nós pensamos o que vamos fazer. Doador cadáver é difícil de encontrar. Aí o doador vivo, naquela ocasião, tinha a minha mãe, que estava comigo lá na Itália, e a minha esposa. Aí vai dar aqui, vai dar ali, nós pensamos, se voltar para o Brasil, o risco de não dar certo é maior do que se nós fizermos aqui. Mais tarde, a minha mãe fez todos os exames, e ela tinha um problema no coração, ela era uma cobertora do ar. Aí a minha esposa, como tinha o mesmo grupo sanguíneo meu, ela se propôs a doar, fizemos todos os exames e fizemos o transplante. Então a sua esposa te doou. Isso.
esse trâmite todo, desde que eu fui para lá, até fazer transplante, depois do transplante fiquei mais 3 meses lá, fazendo pronto-socorro e tal, poxa, isso demorou 1 ano. Tá, e você pode contar um pouquinho mais pra gente desse processo? Que tipo, esse é o mais importante. O processo do transplante? É, o de antes, depois. Então, aí o que nós fizemos? Para você fazer um transplante, você tem que fazer todos os exames de compatibilidade. Tá? O primeiro passo qual que é? É o grupo sanguíneo. Se não for o mesmo grupo sanguíneo, já é descartável. Tá? Então, o primeiro passo é o grupo sanguíneo. O grupo sanguíneo sem o mesmo, existe a possibilidade de fazer esse transplante. Porém, requer uma série de exames de compatibilidade. Entendeu? Então, nessa série de exames de compatibilidade, eles vão ver o quanto, vamos dizer assim, em que grau aquela pessoa que se propõe a doar é compatível com o seu organismo, com você. Essa compatibilidade, não sei dizer os tipos de exames que foram feitos, mas tem assim, como se fosse um percentual. Né? Então, por exemplo, a Cristina, que me doou o segundo transplante feito, o segundo que me doou, ela tinha, por exemplo, 85% de compatibilidade. Né? A minha esposa, que me deu a primeira vez, podia ter 70%, mais ou menos assim. Né? Então, fizeram o grau de compatibilidade, viu que estavam dentro dos padrões que poderia ser feito o transplante, depois fizeram o transplante lá. Só que, naquela ocasião, a medicina, embora avançada na Europa, mais do que no Brasil, mas era ainda medicina arcaica, né, comparando com os dias atuais. Então, só para sintetizar, foi feito o transplante, né, e eu fiquei só de UTI 15 dias, internado na UTI. E depois eu fiquei mais 1 mês e meio no hospital. Ou seja, depois do transplante, eu fiquei 2 meses internado. Por quê? Porque você precisa ter certeza de que não vai haver uma rejeição. Então você tem que ficar internado, fazendo exames todos os dias, entendeu? Para eles verem se não tem nenhuma chance de rejeição. E esses exames, como eram os resultados? São exames de laboratório, né? Sim, mas os resultados eram rápidos? Como era o acesso? acesso? Não, é diário. O resultado sai assim, distância de 3, 4 horas de rejeição. Isso é muito rápido. Só que assim, lá na Itália eu tive 3 rejeições enquanto eu estava internado depois do transplante. E os médicos vão controlando. Por quê? Por que a rejeição? Porque precisa adaptar a dosagem da medicação anti-rejeição ao seu organismo. Entendeu? Então são como se fosse um coquetel de AIDS, né? Tem um coquetel que tomar vários remédios. No transplante eles vão fazer tomar vários remédios, que o conjunto daqueles remédios vai evitar que o seu organismo expulse aquele órgão, porque aquele órgão não é seu. Entendeu? Então, o que o organismo quer? Quer pôr aquele órgão para fora. Está como intruso lá dentro. Né? Então, a medicação nada mais é do que controlar os seus glóbulos brancos, que são os responsáveis pela defesa do organismo, né? E não deixar ele aumentar muito. Então, você tem que controlar, deixar os glóbulos brancos num patamar que ele não fique muito alto a ponto de causar uma rejeição do rim. E que ele também não fique muito baixo, porque senão você está exposto a pegar qualquer doença, você não tem defesa nenhuma. Né? Então, esse período de adaptação é que é demorado, lento, complicado, entendeu? Até os médicos acharem a dosagem certa que o seu organismo necessita, demora. E aí eu fui feito transplante na Itália, depois voltei para o Brasil, fiquei aqui no Brasil, tive uma outra rejeição fora do Brasil. Depois de 1 ano, voltei para a Itália novamente para fazer um outro controle, depois de 3 anos voltei novamente para fazer um outro controle. Enquanto isso, ia fazendo controle aqui no Brasil. E a rejeição é o quê? Você tinha algum efeito? Você sente alguma coisa? Ou... Não, a rejeição é que você para de urinar, o rim para de funcionar. Tá, entendi. Entendeu? E você acaba retendo todas as impurezas do organismo no seu organismo. Que a função do rim qualquer é filtrar o sangue, né? Tirar todas as impurezas do sangue, que são as impurezas que estão circulando no seu organismo, né?
forma-se a urina e você põe para fora. Nada mais é do que isso, tirar por ele do organismo, essa é a função do rim. Entendeu? Ele filtra o sangue, gera a urina, essa urina é depositada na bexiga, né? E quando a bexiga enche, você espera. Você acha que teria tido alguma coisa que talvez pudesse ter sido feito para ter menos rejeições? Então, a única coisa que tem é a medicação, você tem que tomar medicação. Aí você tem que se controlar. Você não pode abusar de bebida alcoólica, de alimentação, entendeu? Tem certas coisas que você tem que evitar de fazer, esportes radicais, não convém fazer. Né? Se dá uma série de orientações para que você tenha uma vida regrada para não ter problema de rejeição. E isso foi, assim, esse primeiro transplante foi uns 30 anos atrás, né? Foi em 1984. Tá, e aí no Brasil, depois, vivi normalmente bem os próximos 18 anos. Depois de 18 anos eu tive uma outra rejeição, que essa foi fulminante, essa daí atacou de uma forma que eu não consegui mais controlar. E parou mesmo de funcionar. Aí eu tive que entrar, até o médico me questionou, falou, então você parou de tomar medicação? Não, porque funcionou. E como constatou? Medida a pressão. A pressão foi lá nas alturas, aí faz ultrassom, faz ressonância, e aí constatou que estava parando de funcionar. E que não tinha mais como reverter. Aí eu entrei em diálise. Depois de 18 anos eu entrei em diálise, que existem dois tipos de diálise. A hemodiálise, que é aquela que filtra o sangue. Né? Você vai 3 vezes por semana no centro de diálise, fica lá 2, 3 horas, 4 horas muito fora, filtrando o teu sangue, justamente podendo fazer a função que o rim deveria fazer, e não consegue. E existe a hemodiálise, existe a diálise peritoneal, que é a que eu fiz. Embora ela seja assim, mais demorada, mas ela é menos agressiva. O que consiste a diálise peritoneal? Aqui nós temos, entre a primeira pele, vamos dizer, a segunda, uma camada que se chama peritônio. Aí eles implantam um catéter na barriga. E esse catéter, ele tem uma ponta que sai para fora, onde você conecta uma bolsa com 2 litros, 2 litros e meio, dependendo do tamanho da pessoa. Aí você injeta esse líquido dentro desse peritônio, retém ele em média de 6 a 8 horas, né? E aí depois você tira esse líquido fora. Aí o que acontece? Através do fenômeno da osmose, né? O que ele faz? Aquela água limpa, aquele líquido limpo, ele se torna um líquido sujo, como assim dizer. Então, ele, na hora que você põe ele para fora, você está tirando as impurezas do organismo. É um processo mais lento do que a hemodiálise, mas é um processo menos agressivo. Né? Só que tem um detalhe, você tem que tomar inúmeras precauções, porque você pode ter infecção. E tem todo um procedimento para você fazer essa troca de bolsas. Né? E você fazia de 6 em 6 horas, trocava de bolsas para e depois passando por 8 horas. Então você fica condicionado àquela máquina. Condicionado para fazer essa história. Aí depois disso surgiu um sistema mais moderno, onde você fazia essa troca de bolsa só à noite. Era uma máquina que você conectava 3 bolsas, enquanto você estava dormindo, ela fazia o procedimento dela. Ela tirava a água do seu organismo, aí você tinha que ter um cano que ia direto para o ralo, ele tirava, injetava o outro líquido, drenava um e insuflava outro, drenava, fazia isso daí no período noturno. No período de 8 horas ele ficava trocando de bolsas. Só que era um transtorno, porque eu não conseguia dormir. Qualquer movimento que você fazia, a máquina ficava ao alarme, porque você obstruía as mangueirinhas. E assim foi. Aí depois, um belo dia, essa mocinha que está aqui do lado direito, a
gente conversando, eu e a Tina e ela, mas acho que ela também estava também. Aí a Tina super preocupada, né? Pelo estado de saúde, e eu me debilitando a cada vez que passava, você estava debilitado, né? Aí ela pegou e falou, comentou, né? Que nós se eu tivesse o mesmo grupo sanguíneo vitamina, eu já corri para ele, né? Aí eu sei que a Cristina pegou e falou, mas o teu grupo sanguíneo é o mesmo que o meu. Não sei como é que foi. A Cristina falou, não, mas o meu grupo, que grupo sanguíneo é o seu? Eu falei, o meu era positivo. A Cristina falou, o meu também é positivo. A Tina falou, não pode ser, se é minha irmã, eu sou positivo, como você é positivo? Aí ficou aquele embate, não é, ela afirmando que era, a Tina afirmando que não era, e eu sou assim, né? Não é. Aí ela falou, eu tenho certeza que meu sangue é positivo. E te dou o meu rim. Na hora que ela falou isso, aquilo soou assim na minha cabeça como, né? Aí eu perguntei para ela, Cristina, você está falando sério? Ela falou, não, está falando sério, eu dou meu rim para você. Aí eu fiquei meio assim e tal, olha, a situação que eu estou, eu vou aceitar, porque eu tenho recurso. Eu estava na fila de rim de cadáver, entendeu? Meu rim podia aparecer depois de um mês ou depois de 10 anos, só que depois de 10 anos, não sei se eu estaria vivo, entendeu? Aí... só uma pergunta, você estava na fila de rim... eu estava na fila, esperando rim de cadáver. Mas na fila do transplante. Você sabia, tipo, em que lugar você estava? Não, eles não divulgam. Ele não deu nenhuma... Não, porque assim, existe... De rim é muito grande a fila. Então você tem um banco de órgãos, aí você se inscreve que você precisa receber um órgão. Então pode ser córnea, pode ser rim, pode ser pulmão, pode ser fígado, né? E aí o que acontece? Quando acontece, normalmente, quem doa os órgãos, ou uma pessoa que vem a falecer e a família doa os órgãos, né? Ou quando ocorre um acidente que a pessoa tem morte cerebral, né? Porque se for qualquer tipo de morte não pode. Tem que ser morte cerebral, os órgãos ainda estão funcionando, mas já se descarta que a pessoa não vai voltar. Aí a família doa os órgãos, ou por vontade da família, ou por vontade da própria pessoa que já deixou escrito que quer que doe os seus órgãos. Aí, quando surgem esses órgãos, o que acontece? Eles vão ver essa pessoa, eles fazem todo aquele exame para saber grupo sanguíneo, compatibilidade e tal, e vão buscar qual é o receptor mais compatível com aquele órgão. Por isso que você não sabe em que lugar você está na fila. Entendeu? Porque pode amanhã acontecer um acidente aqui na esquina, mas aquele órgão daquela pessoa é mais compatível que o José do que o Antônio. Procurar o José, tem que chamar ele. Isso é a nível Brasil, né? Isso, mas assim, eles falavam alguma coisa do tipo, sei lá, a média de tempo de espera das pessoas? Dizem que está na faixa de uns 8 a 10 anos, né? Você fica quase Pro rim, né? Que completamente, é mais fácil, né? fica no escuro quase completamente, só espera mesmo. Exato. Ou você faz o transplante de vivente, que é o nosso caso, né? De uma pessoa viva, ou você faz de cadáver. Bom, aí quando a Cristina pegou e falou que me doava, aí começou todo um processo, né? Fomos no médico, o doutor Álvaro, o doutor Mário, que está com a Cristina, a gente procurou se arrumar, aquela coisa. Aí vão fazer todos aqueles exames de compatibilidade, né? Primeiro, eles fazem o grupo sanguíneo, é A positivo? Eles vão confirmar se é A positivo, não basta que ele falar. É A positivo? Beleza, então agora vamos fazer todo aquele calhamaço de exames que eu estou fazendo. Os exames são em torno de quanto tempo? Demoram uns par de meses, né, Priscila? Foram muitos exames feitos. Muitos exames, porque ele eliminando tudo que Pode dar errado, né? assim, como que eu posso dizer? Quase que mapeando uma genética. Tudo que o Toninho tinha, eu tinha que ter muito semelhante e vice-versa. E esse mapeamento foi feito há mais de 60 exames. Foi, né? Eu sei que o último exame que eles fazem é uma arteriografia, que é o mais chatinho que tem, né, Priscila? Eles enfiam uma sonda aqui pela virilha, que vai, parece que até o rim, para ver todas as artérias dela, para saber se as artérias estão boas. Por quê? Porque
quando você faz o transplante, eles vão fazer uma união das artérias. Eles não tiram só o rim, eles tiram o rim com as ramificações, que são as artérias. Então tem que ver se elas estão em boas condições. E assim, agora pergunta para os dois, como era a informação para vocês? Assim, vocês faziam os exames, como vocês recebiam esses resultados, esse processo o próprio inteiro? médico Assim. falava, porque, por exemplo, você fazia uma bateria de exames, né? Aí, depois de uma semana, 10 dias, ficava pronto o resultado. Ele não falava o resultado, ele falou, ó, vamos partir para uma segunda etapa. Assim, não, me deu certo a primeira. Não é assim, mais ou menos, que funcionava? Entendeu? Vamos fazer a segunda etapa, vamos fazer outra bateria de exame, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então você está caminhando para um... Então você não sabia bem que exame você ia fazer, só quando dava certo ele te falava, o próximo vai ser isso. Vamos marcar o outro para fazer tal dia, vamos fazer isso, consiste nisso, consiste naquilo. Entendeu? Só uma ressalva que eu pulei, quando eu tive a rejeição aqui no Brasil, a princípio quem ia me doar o rim era minha irmã. E aí também foi uma ducha de água fria, porque ela estava empolgada, que ela queria doar, quando ela não pôde doar a primeira vez que ela estava lá na Itália e tal. Aí ela quis doar na segunda vez, aí quando fizeram todos os exames dela, foi constatado que ela também tem um pequeno problema de rim que vetava que ela fosse doadora. Aí acabou, você também tem diálise, né? Porque logo quando se soube da rejeição, o primeiro passo qualquer. Eu não, disse, vamos fazer os exames, né? Aí quando constatou que ela não podia doar mesmo, aí tive que entrar na diálise, não teve jeito. E daí vocês começaram a fazer os exames, era sempre assim, no escuro, né? Você fazia uma bateria, daí ele falava, vamos pra outra, e você não sabia o que ia vir na próxima. Eles falavam, tipo, agora vocês vão fazer esses exames, e você não sabia quantos mais tinham pra frente. A gente sabia que era demorado, porque ele já, no início ele já fala, né? Quando você apresenta uma pessoa que é impossível, que até então é só a possibilidade de ser doadora, né? Que vai ser, né? Olha, essa pessoa se dispôs a doar, ela é minha cunhada, assim, 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 ela está morta, ela não pode. Nós temos uma etapa longa pela frente, nós temos que verificar uma série de exames, tem que fazer uma série de diagnósticos para ver. Então, tudo isso eles falam, né? Agora, o resultado mesmo, ó, aqui tem que dar 0,5, deu 0,4. Não, essas coisinhas não, só. E ela tem que. Aí tem, aqui no Brasil é diferente da Itália. Na Itália, bastou ela ir com o médico na delegacia e assinar um termo como ela estava atuando de livre espontânea vontade. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil precisou de uma ordem judicial Autorizando. Tivemos que entrar com um advogado, no juiz aqui no Fórum da Tatuapé, pedir uma ordem judicial para que ela pudesse doar o dela. Tudo para ajudar, atrapalhar. Aí quando faltava mais ou menos assim, aí depois estava tudo certo, hoje, aí só faltava a ordem judicial que estava para sair. Quando faltavam umas 48 horas para o transplante, o juiz pega e dá um despacho, porque ele queria saber que rim que ia tirar, se era o rim direito ou o rim esquerdo. Olha o que ele viu para o meu médico, eu não acredito. Falou, isso daí é uma coisa técnica. Que o médico vai avaliar se vai tirar o direito ou o esquerdo, o juiz não precisa ficar sabendo, não é, né? Mas mesmo assim tivemos que responder às pressas, com pedido liminar, para que ele desse uma resposta liminar para ser mais rápido, porque a cirurgia já está marcada. Aí o médico falou, pô, vai tirar o rim esquerdo e ia colocar no nome do lado direito. Porque normalmente é assim, né? Acho que por questão das artérias, você tira de um lado, temos dois, né? Cada lado. Você tira de um lado e coloca do outro. Então, tirou dela do esquerdo e colocou aqui na minha barriga do direito. Eles colocam na frente. E daí vocês marcaram. Aí marcamos a cirurgia, o transplante. O transplante é simultâneo, né? Ela numa sala de cirurgia para a retirada do rim e eu numa sala de cirurgia lá para o implante do rim. E como foi a preparação para a cirurgia mesmo? É uma preparação como qualquer outra cirurgia. Tem que fazer todos os exames pré-operatórios, tudo. Tá. Bom, daí
teve o transplante e depois da cirurgia? Então, depois da cirurgia, a Cristina ficou internada 2, 3 dias. Acho que pouco, 2, 3 dias no máximo. Você teve que fazer algum tipo de acompanhamento, assim, né? Pra falar a verdade, ele só, o médico que fez o transplante nele, o Dr. Mário, depois, o tempo que eu estive no hospital, por ser doadora, minha saúde estava excelente, né? Ele só me falou para evitar alguns excessos, álcool, sódio, comida salgada, remédio, né? Assim, que contém a cortisona, né? E fora isso, acompanhamento zero. Tá. Mas mais enquanto está autocontrole internado mesmo. no hospital, Enquanto eu eles estava vão fazer internada, os exames eles diários, iam né? fazendo, mas depois que eu saí de Só lá, autocontrole mesmo. exatamente. E até hoje eu nunca precisei ir no urologista. Certo. Bem, o ano passado, né, nós fizemos uma bateria de exame que o médico pediu. Foi o ano passado. Nós Quando refizemos. completou 10 anos de completou 10 transplante, o anos, médico ele falou, Antônio, me eu quero chamou. para a Cristina fazer uns exames. Ela fez, está tudo beleza. Só de rotina mesmo. Só para ver como está, doador e receptor estava diante das expectativas dele. Então, e eu fiquei mais tempo que o receptor, né, que corre o risco da rejeição, né? Então, eu fiquei mais tempo, eu fiquei acho que 7, 8 dias. Você vê, comparando com o primeiro transplante, eu fiquei 2 meses, eu fiquei 15 dias na UTI, aqui eu fiquei 1 semana, 8 dias no hospital, eu fiquei na UTI, nós fizemos cirurgia à tarde, Isso. eu dormi a noite na UTI, no dia seguinte de manhã já estava sendo transferido para o quarto. Você vê como a medicina deu um avanço assim, muito grande, né? Isso que ainda foi muito tempo atrás, né? Hoje já deve estar mais rápido ainda. Agora por isso que seja ainda melhor, porque fazem 11 anos já, né? Completamente em julho, 11 anos. E o mais interessante é que é assim, como que eu posso dizer? Logo depois da cirurgia, o rim já funcionou, né? Quer dizer, ele não chegou a parar. Ah, sim. Então ele saiu de mim numa condição, já entrou nele Já funcionando. a força total. A hora que eles conectam E ele percebeu. as artérias, ele já começa a produzir urina, ele começa a filtrar. Quer dizer, praticamente ele nem parou de filtrar, né? É tão instantâneo, tira a artéria e já está, coloca em mim, demora o que? Vai, meia hora para fazer essas. A cirurgia toda demora 4, 5, 6 horas, mas o tempo mesmo tirou dela e colocou em mim é coisa de meia hora, 40 minutos, mais ou menos. E daí depois você ficou esses dias internado? Fiquei internado, né? Fazendo os exames, né? Tudo direitinho, aí você sai do hospital com aquela listinha, né? Dos medicamentos que você tem que tomar, tem que voltar no médico 1 vez por semana. Aquela coisa toda, aquele, né? Aí você vem para casa, fica em casa de repouso durante um período, né? Até você lentamente voltando à sua vida normal. Então foi assim, eu saí do hospital, aí eu fiquei, parece que uns 2 meses fazendo controle, né? Os exames de controle. 1 vez por semana, aí depois de 2 meses passou 1 vez a cada 15 dias, aí depois de 6 meses passou 1 vez por mês, né? Sei que depois de 1 ano eu comecei a ir de 3 em 3 meses, que é o que eu vou até hoje. Eu vou a cada 3 meses no médico, faço todos os exames, ele faz a avaliação dele, vê se a medicação permanece, se tem que mudar outra coisa. E assim vai. Tá ótimo. Então, vamos mudar agora para os ouvintes. Bom, no processo em geral, críticas que você tem, alguma coisa, talvez, não sei, se sentiu falta de informação, ou que nem se falou da burocracia. Você diz que falta de informação por parte do médico? Não, em geral, qualquer Qualquer coisa que se tivesse mudado no processo tornaria mais confortável, mais... Você se sentiria mais seguro? Ou qualquer assim. coisa. Olha, eu penso assim, por parte da doadora, ela não ter se queixado nada comigo. Eu acredito
que ser... Do que? Não, Não, mas você- pode falar do seu processo, daí a gente É. fala do processo dela também. Então, no meu processo, enquanto eu estive no hospital, atendimento lá, eu fiz no hospital do Rio, eu fiz no AIS, hospital do Rio, detenção. O atendimento deles é nota 10, excelente. Aí você tem diariamente acompanhamento do médico, tanto do urologista, que é o transplantador, que faz a cirurgia, como do nefrologista, que é o clínico. Então você tem acompanhamento diário, todo dia eles vinham ao hospital, olhavam, rezando, conversavam comigo, se estava alguma coisa, se estava meio enfim, a assistência deles assim, 10, tem que ser. E depois que você volta para casa, também eles te deixam assim, Antônio, qualquer coisa que você precisar, de dia, de noite, de madrugada, está aqui no celular, está aqui o rádio, está aqui isso, está aqui, telefone consultório, telefone hospital, você sai assim super bem informado. Super bem informado. E pra você, teve alguma coisa no processo que poderia ser, sei lá, mais... Porque, assim, de certa forma, o Toninho já estava acostumado com esse mundo de rim, com todos os conceitos, não, como funciona, pra que serve e tal. Você veio com a gente paraquedas nessa história, né? Tipo, vou doar, mas como é que funciona tudo? Então, Não, como que foi pra você? assim, eu fui fazendo os exames, né, e era só expectativas mesmo. Eu creio que até pela necessidade de ser rápido com o transplante, o médico foi compreensivo e agilizou muito. O que eu acho, assim, esse lado humano do médico foi legal, né? Porque, às vezes, um detalhe, às vezes, atrasava todo dia, você perdia esse processo, tudo. E ele evitou ao máximo fazer isso com a gente. Ele evitou. Se ele tinha uma consulta, ele ligava, avisava, né? Ele não espera que a gente vai. E, só que muitas vezes, não eu como doadora dele, sim eu como paciente no hospital público, hoje em dia não acontece. Muito descaso, infelizmente. Mas não por parte dessa equipe, entendeu? A minha visão de hoje é essa, descaso. Quando você dá sorte de encontrar uma equipe médica boa, que te trate, que vá no problema, sim. Mas depois disso eu passei por um episódio, só eu. Acho que o Toninho nem ficou sabendo, ficou depois. Eu senti uma dor nas costas tremenda e um doutor também de um outro hospital me intoxicou com muito remédio para tratamento de rim, sendo que eu não tenho nada no rim. Minha grande dor nas costas, na verdade, era uma inflamação no ovário, nada a ver, mas o descaso, assim, para os primeiros sintomas das doenças, porque quando você consegue um tratamento com uma equipe, é maravilhoso, mas quando você chega num hospital com os primeiros sintomas de alguma coisa, 90% das vezes você é, assim, muito negligenciado, que foi o meu caso. Ele me intoxicou, eu informando para ele que eu só tinha um rim, que eu não poderia tomar excesso de cortisona, porque essa foi a informação que foi passada para mim. E mesmo assim ele me intoxicou com muita coisa desnecessária, que não era problema no rim, e sim uma simples infecção no aparelho reprodutivo, que não tinha nada a ver. Exatamente. E isso foi no hospital público? Foi no hospital público, foi aqui no hospital do Tatuapé. E eu fiquei muito chateada porque eu fui dopada sem necessidade. E a dor não vinha. Depois de 5 dias tomando remédio errado, correndo risco até de aí sim desenvolver um problema sério, que trocou plantonista, que o médico foi olhar para mim com um olhar um pouco mais humano e falar: epa, peraí, vamos fazer um exame? 5 dias comigo, não foram um dia, 2, e tomando remédio errado. E nesse 5º dia, esse médico fez um exame e constatou que o meu problema não era renal e eu não tinha que expelir pedra alguma, porque a medicação que eu estava tomando era para expelir até o rim, porque eu não tinha pedra.
e sim um problema no órgão reprodutivo, uma infecção, inflamação, aliás, no ovário direito, que é porque a semelhança, eu fiquei com o meu rim direito, então são regiões muito próximas e a dor era aqui. E assim, eu achei... o rim esquerdo dela, que está comigo, ela só tem o direito, e a dor coincidência do lado direito. Eu achei assim, eu acho hoje em dia que se o médico do primeiro atendimento, ele tinha que olhar com um olhar mais humano para as pessoas que estão ali, porque ninguém vai para o hospital por prazer, né? Eu não estava com cara de eu vim aqui. De longe, só para ilustrar essa conversa, não tem nada a ver com o trabalho de vocês. O Vinícius, que está com problema aqui no pé. Isso. Né? Aí vai no médico, vai em outro, não, porque você está com... Como chama esse negócio? Chegaram a dizer que eu tenho Peraí, dele. certo. Quando o osso cresce atrás, um esporão. Não, você está com um esporão no pé, não sei o quê, tem que fazer cirurgia, papapá. Aí a Cristina desesperada, que vai fazer cirurgia no pé. Aí eu peguei, levei ele no meu ortopedista, que já me operou 2 vezes. Dr. Barros. Aí levei na Dr. Barros, o Dr. Barros olhou, examinou e tal. Pôs ele para caminhar, ficou observando. Falei, moleque, você não tem nada não. É você que anda errado, que está te provocando essa dor. Lembra que ele estava com o pé virado para cima? Não tem nada errado com você, é você que anda errado. Experimenta apoiar o pé direito, apoia assim, aí explicou, apoia assim. Não precisa fazer cirurgia, tá bom até hoje. Não tinha nada, já queriam cortar, fazer só para fisioterapia. Sugeriram até cirurgia. Entendeu? Então eu acredito que no Brasil, escolhendo os hospitais mais categorizados, os médicos mais assim, famáveis, acho que tem muita cirurgia que é feita desnecessária. E assim, pôs em risco vidas, porque antes dele olhar no teu olho e perguntar o que está acontecendo, qual o primeiro passo, eu, como usuária de hospital público, eu fico muito chateada, porque eles não pedem um exame para confirmar que você tem isso, que você tem aquilo. Primeiro que assim, basta você chegar, você pode sair daqui e ir lá agora. Quem vai te atender é um policial que vai te barrar a sua entrada. Você já não está bem. Aí um policial faz a triagem, você vai passar em tal médico. Chega lá, não é bem médico, eu não sei o que acontece, se é enfermeiro, se é técnico, se é, como fala, estudante de medicina que vai lá porque o médico que é bom, nada. E eles fazem isso mesmo, simplesmente, ou é virose, né? Ou então, você está com dor aqui? Tá, é dor nas costas? Vai para medicação. E não é assim que funciona. Poxa, eu não morri, porque não era a minha hora. Mas eu avisando o médico, o que eu não me conformo é que eu falava para ele, eu me sentia mais médica do que ele, porque parece que eu entendia mais. Doutor, eu não posso tomar cortisona. E ele estava 24 horas todo o tempo. E não foi uma vez que erraram só comigo nesse hospital. O mesmo hospital, depois eu tive dengue e o médico não soube diagnosticar também. Ele me deu um diagnóstico ridículo. A partir do momento que você do rim ficou só com o rim, você passou a ter tipo várias restrições com o remédio, tipo nenhuma. Você não tem nenhuma. Nenhuma. É que assim, a cortisona, ela já é um remédio que para uma pessoa normal com 2 rins, ela já faz mal. É uma informação que pouco médico passa, né? Mas o uso prolongado dela faz com que o seu organismo passe a ter problema, né? Assim, é bom só evitar, ou então tomar remédio só quando realmente necessário, né? Eu continuo, se eu quiser beber uma cerveja, eu bebo. Eu não tenho o hábito de beber muito, mas eu bebo sim. Vida normal pra mim. Posso praticar qualquer tipo de esporte, comer o que eu quiser. Meu rim continua funcionando na mesma hora. Não sei se o dele funciona na mesma hora que o meu, mas é constante. É constante, não mudou nada. Portanto, a mesma quantidade. Vocês não sentiram uma diferença quando tinha um, quando tinha 2 e depois que passou a ter? Não.
Não, a diferença que eu sinto, assim, às vezes é pouca, assim, parece que faz falta alguma coisa aqui, mas é mínima. Porque até o próprio organismo trata de corrigir, ocupar o espaço, mas é mínima. Agora, de tempo, assim, tanto de vezes que eu fazia uso dos meus rins, a mesma coisa, não mudou nada, a mesma quantidade de água, e eu ingiro muito líquido, muito mesmo. E durante essa bateria de exames que a gente se propôs a fazer antes da doação, a possibilidade de eu ter um problema renal na vida, acho que é 0,01%. Então, eu sei que eu posso perder a vida em outra coisa, mas com o rim funcionando. Quando você decidiu que quero doar meu rim, você tinha essa noção de que depois de doar não vai mudar nada, eu vou continuar normal, minha vida normal, ou você acha que, ou você pensou, será que vai mudar alguma coisa? Quando eu optei por isso, é porque assim, o Toninho, ele entrou num estado, assim, ele não demonstrava desespero, mas a gente via que a saúde dele ia se ceifando aos dias. Cada dia era pior. passava, a saúde piorava. Era pior. E assim, a minha irmã, ela entrou num desespero, ela ficou assim, poxa vida, e você vê uma pessoa que você gosta adoecendo, não é fácil. É um processo que adoece a família, tá? E como eu já tinha perdido alguém que eu amava muito, eu não queria isso, eu não desejo isso a ninguém. Então, se eu puder, o que eu pudesse fazer para evitar, eu faria. E até hoje, o que eu puder fazer para evitar que uma pessoa sofra, que ela perder uma pessoa, eu faço. Eu não pensei na hora. O que eu pensei? Eu pensei que eu não queria ver minha irmã passar a dor que eu tinha passado. Então eu falei pra ela, eu vou fazer e pronto. Ela falou, mas você não é, impossível. Por quê? A minha mãe, ela tem um sangue A negativo, né? E todos os filhos da minha mãe têm o mesmo fator sanguíneo dela, com exceção de mim, que sou A positivo. E eu sabia desse meu fator sanguíneo porque eu já precisei de sangue há um tempo atrás. E eu tomei sangue, me doaram também. Quando eu precisei, eu encontrei quem me doou. Então, por que não? Você agora sabia que era positivo? Tinha certeza? Eu tinha certeza, porque quando eu precisei da transfusão de sangue, o médico foi bem claro, foi bem enfático. A positivo. Eu sabia que era A positivo, mas aí, assim, poderia ter uma incompatibilidade, mesmo com o mesmo grau sanguíneo, muito grande, eu e ele. Então, assim, eu acho que foi por Deus mesmo. Porque um doador que não é parente, com a compatibilidade grande que nós temos, é 1 em 1 milhão. É uma sorte, assim. Tanto é que depois que você faz o transplante, quanto mais compatível, menos ele sofre. Menos medicamento eu tenho que tomar. Então, quando eu falo com outros transplantados, a medicação que eu tomo, não é só isso. Só isso aí. Entendeu? Em quantidades de remédio, eu tomo 8 de manhã e 7 à noite. São 15 medicamentos, 15 comprimidos por dia. Mas a dosagem é baixa. Entendeu? Enquanto eu tomo, por exemplo, o Mifortic, que é o principal, eu tomo 2 comprimidos de 360 miligramas de manhã, que são 720, depois eu tomo mais 2 de 360 miligramas à noite. Então eu tomo 1.440 miligramas por dia, em 2 tomadas. E o transplantado toma 5 miligramas, 6 miligramas, o dobro, o triplo. O próprio Dr. Mário, o médico que transplantou ele, falou que no mundo é raro encontrar Uma doadores pessoa que não é da família, com essa compatibilidade com tanta muito grande. compatibilidade. Então, assim, eu só sabia o quê? Meu sangue é positivo. Por quê? Como você sabe, eu falei, gente, eu já no passado eu fiquei muito mal, eu fiquei muito tempo internada e eu precisei de transfusões de sangue, muito sangue. Então eu lia lá, é A positivo. Quando eu estava acordada, eu lia, é A positivo. Então isso me fez... Quem sabe isso em uma encarnação passada a gente não foi. Não sei.
E vocês, antes do transplante, vocês chegaram a conversar com alguém que já tinha doado ou recebido o transplante? Não. Eu só vi um caso de 3 irmãs do interior que tinham a mesma doença dele, só que eu vi pela TV e depois pela internet. E que só tinham a mãe compatível, e a mãe só podia tirar um rim, e ela tinha 3 filhas, trigêmeas. E a mãe doou um, e os outros 2 foi pela internet, se não me engano, que elas conseguiram doadores também, que não eram da família. Enfim, elas 3 estão vivas, até hoje estão bem, doadores também. Mas na época eu lembro só desse caso. Que Na verdade, o que eu acho que aconteceu foi justamente isso. Ele estava conversando aqui, que nós estamos agora, eu, a Tina, ela, a mãe e tal. Quando se falou de transplante, que ela falou, não, meu sangue é positivo, meu corpo e tal, eu acho que ela não tinha, vamos dizer assim, noção tinha noção da gravidade, mas não tinha noção de tudo que ela iria passar para chegar ao ponto de doar. Porque foram meses e meses fazendo exame. Acho que a gente começou em janeiro, nós vamos fazer transplante em junho. Junho, dia 6, dia 28 de 6. Ah, mas é assim... Foram quase 6 meses. Tinha que ter esses cuidados. Mas, não, Etapa por etapa. Mas você sentiu falta de, tipo, de saber como era, assim? Você, se não, tivesse eu alguém... Meu rim era dele, eu ainda falei pra ele, eu só tenho uma condição, eu não vou aceitar devolução. Não, mas assim, eu digo não por, assim, não querer fazer, mas mais por ter mais informação. Assim, se tivesse alguém que já doou um rim, você ia gostar de falar com essa pessoa? Ah, eu ia, porque assim, depois, essa noção eu não tinha, porque eu tava vendo o quê? Primeiro a saúde dele, mas aí depois eu falei, eu fiquei com medo mesmo, pra falar, eu hesitei, foi quando teve que fazer um exame que era aqui pela perna. Aquele eu fiquei com medo, eu não fiquei com medo da cirurgia. Isso é complicado, é o pior Eu exame. não fiquei com medo. Daquele exame eu fiquei assustada, assim, com muito medo mesmo, muito medo. Mas medo de quê? Não sei. Do desconhecido. Eu não, foi um exame que eu não gostei, até porque eu acho que, sei lá, eu achei que eu mexer com o meu coração. Falei, meu Deus do céu. Então se você conhecesse, com certeza teria sido um pouco mais tranquilo. Eu ia ter medo do mesmo jeito, porque é um exame assombroso. É um exame que é meio que uma laparoscopia, que ele vai até o próximo ao coração, Ele né? já tem uma Vai ver o sonda pela funcionamento. bíblia, como se fosse um cateterismo, e vai verificando as artérias do rim. É anestesiado, tudo, mas aquele exame eu não É um sei exame porque traumático. eu senti medo, foi o último, tá? Por isso que eles deixam Todos. tudo. Eu senti muito medo ali e o Dr. Mário, ele me deu livre arbítrio para falar, você tem certeza? Porque até antes de eu ser anestesiada para a cirurgia, você tem certeza do que você está fazendo? Você não é obrigado. Eu falei, doutor, manda ver. Eu lembro quando começamos a fazer exames, o médico falou isso para ela. Você a qualquer momento você pode desistir da doença, né? Que você está fazendo agora que vai lá, que lá na frente você pode falar. E ainda acrescentou, você está indo para a sala de cirurgia. Chegar na sala de cirurgia e falar, doutor, não quero mais lá. Nós paramos. Ele falou, não tem. Só que para a cirurgia eu não senti medo. Eu senti medo naquele exame. Se naquele exame o Dr. Mário tivesse lá e falasse, você tem certeza? Eu falava, não, com certeza eu não vou fazer, porque aquele exame me deu medo. Não me pergunta por quê, eu não sei dizer. Mas enfim, depois que eu passei por ele, não sei se talvez a sala era muito gelada, eu não tinha acompanhamento de ninguém, eu fiquei sozinha lá. Eu podia entrar, a irmã estava lá, mas ela não podia. E assim, o médico, ele não me passou muito áreas de médico, porque a gente vê o que como médico? Uma pessoa um pouco mais velha, tudo. E o rapaz tinha a cara do meu filho. Eu falei, meu Deus do céu, o senhor é médico mesmo? Ele não me passou confiança, foi muito bonzinho, atencioso, excelente profissional. Porém, eu achei ele muito novo, não sei se foi um julgamento ou o frio que eu estava sentindo. Aquele exame eu tive medo. Junto medo, né? Mas depois que eu fiz, aí já não tinha mais volta, tá? E eu não iria voltar atrás de maneira alguma. Salvo se de lá pra cá... Eu lembro que uma vez você comentou comigo, foi mais traumático esse exame do que o próprio transplante. E você conhecia alguém que já tinha recebido algum transplante? Sim, porque como eu já estava nesse meio desde
primeiro transplante, eu já sabia, tanto é que eu falei para ele, a caminhada é longa, nós vamos ter que fazer várias vezes de compatibilidade. Mas mesmo antes do seu primeiro transplante, que foi super novo, né? Não, aí eu não sabia ao certo como que ia ser o desenrolar. Então foi meio no escuro e também seria legal conversar com alguém que Eu sabia que eu tinha que fazer, não tinha como fugir. Tá. Entendeu? Tinha que fazer. E aí, conforme foram aparecendo os problemas, tive que enfrentando. Tanto é que o meu medo era tanto no segundo transplante, que eu imaginava que eu fosse passar por toda aquela agonia que eu passei no primeiro. Você tem uma ideia? Quando eu fiz o primeiro transplante, 6 horas da manhã, vinha um enfermeiro com 12 tubos com 12 recipientes de soro, que eu tinha que ficar tomando soro 24 horas por dia direto. Aí o cara descarregava lá do lado da cama, pelo amor de Deus, todo dia a mesma coisa, todo dia, sabe? Então, agora chegou aqui, a hora que eu fiz o transplante aqui, eu falei, tudo muito mais fácil. Legal, obrigada, gente. Quando eu tive que fazer a biópsia comigo, eu tive a rejeição aqui no Brasil, foi em 1985, um ano depois. Nossa, eu fiquei com um trauma daquela biópsia, porque eu lembro que eles espetavam uma agulha grossa aqui por trás, né? E puxava assim, eu lembro que ele dava umas puxadas, meu corpo levantava da cama assim, então é a força que o cara fazia. Aí depois do transplante eu tive que fazer de novo essa biópsia. Aí o doutor Álvaro veio lá no quarto e tal. Já estava marcado, tinha que fazer. Eu vi lá, falei, doutor Álvaro, o médico vai fazer a biópsia. Não, eu não vou fazer. Clínico, né? Tem certeza, doutor Álvaro, que o senhor vai fazer a biópsia? Não, pode deixar aí tranquilo, eu faço. Bruna, eu não senti a dor da picada da agulha. Aí o negócio, tira um pedacinho, tira 2, tira 3 para fazer. Totalmente diferente do que ele tinha feito a minha. Entendi. E o Toninho também hesitou muito para a cirurgia. Eu acho que ele ficou meio assim, será que eu vou mesmo? Que ele também, eu creio que ele ficou também com muito medo. E ele chegou até a desmarcar, né? Pensar a possibilidade de desmarcar para aquele dia. Eu falei, não, marcou, tá marcado, não tem essa. Se não me engano, foi 28 de junho. 28/6. Não, porque esse dia eu não quero. Aí ele começou, porque esse dia eu não gosto, porque esse dia, se não me engano, foi o dia que a mãe dele faleceu. E eu falei, não, marcou, vai ter que ir. A dona Sara tá com a gente, não tem problema não. Foi ela. Assim, espiritualmente falando, antes quando eu falei para ele que eu ia doar, eu tive alguém que me dizia que eu ia doar. E esse alguém, eu creio que foi ela, durante um sonho mesmo, né? Se não me engano. E eu falava, meu rim é seu, não adianta você procurar outro doador, vai ser eu, não adianta. Ele teve até outras pessoas também, mas assim, por eliminação e por compatibilidade, eu sou doadora dele, acho que ele é meu, se precisar de sangue de novo, eu já sei quem pedir, porque ele é meu doador, quase que não há rejeição, a rejeição é muito mínima mesmo. Isso tá ótimo. E em termos de procedimentos, vocês querem perguntar mais alguma coisa? A gente tem bastante coisa. Agora a gente vai tentar fazer um aplicativo em cima disso. E esse aplicativo é para agilizar esses processos, assim, meio que transplante, então, na verdade é por isso que a gente está perguntando para vocês, porque a gente precisa de um aplicativo para melhorar a vida. Quer um suco? Obrigada. Não? Água? Esse aplicativo vai agilizar pra caramba, né? Então, porque assim, pode se agilizar, por isso que a gente perguntou assim, o que incomodou no processo. A gente de fora não imagina muito bem, a gente fala, o que uma pessoa deve sentir falta? Pô, talvez deve sentir falta de saber em que lugar tá na fila de espera, talvez não deve receber o resultado dos exames. Então isso é tudo que a gente... entendeu? A gente pensou que eles poderiam gostar de falar com gente antes.
Então a gente vai pensar nisso. Tem uma coisa também, eu não sei se eu gostaria de pôr, não sei se talvez, eu ignoro um pouco essa parte, eu não estudo direito. Só que assim, quando você recebe um órgão de um cadáver, eu não sei se todos os exames, porque, poxa, a gente fez mais de 100, 150 exames. De um cadáver tem quadro para fazer todos esses exames? Aí eu fico pensando. Exato. A pessoa morreu, tem o quê? 24 horas para retirar o rim. Por exemplo, se a pessoa que morreu teve uma hepatite, o receptor também vai ter. Isso pode matar a pessoa. Eu não sei se tem esse cuidado. É uma coisa que eu fico com isso na cabeça, porque hepatite, uma pessoa que teve hepatite, quando criança, durante a vida toda ela não pode doar, porque ela passa a ser, como que fala? Ela carrega o vírus, exatamente. E com o cadáver tem esse cuidado? Porque eu acho que eles devem fazer só aqueles, vamos dizer assim, os principais, os mais... que talvez... Sim, e os secundários não, aí depois vai na avaliação também. Mas assim, talvez eles possam, assim, esses mais essenciais que precisam ser dentro dessas 24 horas, às vezes pode ser que tenham outros que eles consigam fazer esse é um mesmo risco, depois. É um risco que eu penso, mas assim, é um risco que eu espero não ter que precisar de uma doação e assim, mas eu fico com isso na cabeça, será que eles fazem todos os exames? Porque não dá tempo. É muito poucas horas que o órgão fica. Nós ficamos praticamente 6 meses fazendo exame de compatibilidade. E assim, pegar um cadáver que morreu aqui na Marginal, hoje, amanhã já está doando o órgão dele, 24 horas o órgão parado, acho que é o mínimo, que é o máximo que aguenta, né? E muitas vezes dessas cirurgias com doação de cadáver não dá certo, eu creio que por causa disso. Se não existe já alguma tecnologia, alguma coisa que agilize, esses 6 meses que a gente fez... Isso é fato, né? Se você perguntar para o médico da parte de transplantes, eu acredito que vou te dar essas respostas. O índice de sucesso do transplante de órgão vivo é muito maior do que o índice de sucesso do transplante de órgão. Eu acho que é por isso, porque teve muitos cuidados que ele teve, né? E no caso do cadáver, eu creio que não tem esse cuidado, porque não tem esse tempo hábil. Aí tem informações que só eu tinha como passar por médico. Por exemplo, se eu tivesse tido hepatite, eu não poderia ter doado para ele, porque eu ia fazer mal a ele em vez de fazer bem. Toxoplasmose também, né, se não me engano. Era coisas assim, você teve cachumba? Tive, aí também teve, então aí pode, sabe? É muito detalhado, muito mesmo. E eu tenho minhas dúvidas se existe esse cuidado com o doador cadáver, porque a gente não sabe como a pessoa viveu, qual a carga que essa pessoa carrega, né? Que aquele corpo carrega. Mas enfim, é uma boa causa, mas não sei se tem tanto sucesso, porque a fila é grande. Então, aqui você marcou sem saber resultados exatos do que você está internado. Eu acho que qualquer internação, você não fica, você só vai saber os resultados quando você pega o seu prontuário e leva para casa, né? Eles te devolvem todos os exames. Porque enquanto você está internado, o resultado mesmo, até a creatinina deu 1.1, a ureia deu tanto. Não, eles não falam, eles só falam que tá bom. Eu acho que está todo. Mas assim, uma coisa que você gostaria de saber, se você pudesse pegar no seu celular, abrir e falar, saiu o resultado do meu exame, eu estou com isso aqui. É melhor, né? Você está acompanhando passo a passo o que está se passando, né? Então é um pouco disso que a gente vai tentar. Que nem, por exemplo, agora eu faço meus exames a cada 3 meses. Né? Então, eu vou no laboratório, eu mesmo abro, pego o resultado dos exames. Eu pego pela internet, então eu fico sabendo antes do médico como é que está. Então, quando eu vou para o médico, eu digo, doutor, agora aqui a glicemia está um pouco alta porque eu comi um doce ontem à noite, antes de colher sangue, entendeu? Então tem disso. Então eu já vou para lá sabendo como é que estão os resultados dos meus exames, entendeu? Eu já vou com uma explicação para ele. Falo, esse subiu por causa disso. O triglicérides subiu porque não fiz academia nessa última semana. Então o médico já fica mais
calçado e saber, não, subiu por conta disso. O ácido úrico sobe quando você come muito peixe, principalmente marisco. Marisco joga teu ácido úrico nas alturas. Então, se você vai para a praia, por exemplo, come lá uma mariscada, na segunda-feira você vai colher sangue, pô, teu ácido úrico, entendeu? Se você não dá essa informação para o médico, ele vai achar que os remédios não estão fazendo efeito. Então tá bom. Eu acho que é isso, gente. Obrigada. Fomos úteis? Muito, bastante. Agora, deixa eu pensar um pouquinho em cima disso. Sim. Tem informação aí. Tem. Vocês vão fazer um aplicativo, isso? Isso. A gente vai tentar, na verdade, assim, na parte obrigatória do trabalho mesmo,